Olá pessoal, como foi combinado, vamos terminar a segunda parte da aula de abdômen agudo, onde já foi falado por Daniel Maia sobre o abdômen agudo inflamatório e o abdômen agudo obstrutivo, cabendo a mim, Leonardo Métio, terminar com as explanações a respeito do abdômen agudo isquêmico, abdômen agudo hemorrágico e o abdômen agudo perfurativo. Iniciaremos então pelo abdômen agudo isquêmico. O abdômen agudo isquêmico vai ser causado por uma redução súbita do fluxo sanguíneo em determinada parte ou até em todo o intestino. Essa obstrução ao fluxo é tão intensa que torna impossível o intestino manter o metabolismo basal, levando ao sofrimento de alça, morte celular e necrose. Essa redução súbita ao fluxo pode ser causada por etiologias classificadas em oclusivas ou não oclusivas. Das oclusivas, podemos citar com mais frequência a embolia, que pode ser de origem cardíaca, aórtica, tumoral ou até por cristais de colesterol, e a trombose aguda, geralmente secundária à aterosclerose prévia. A causa predominante entre as não oclusivas é secundária à diminuição importante do débito cardíaco, como por exemplo em situações de choque, insuficiência cardíaca congestiva, pneumonia, situações obstétricas, como por exemplo a placenta prévia, e o espasmo das artérias distais associados ao uso de cocaína ou outras drogas. Não é por acaso que o fenômeno isquêmico agudo intestinal cursa com altas taxas de mortalidade, chegando até 70%. Como se trata de um quadro abrupto, e principalmente nos casos de embolia, não há tempo do desenvolvimento de uma rede de circulação colateral que se torne suficiente para manter o metabolismo mínimo intestinal. Curiosamente, a embolia apresenta as melhores taxas de sobrevida. Isso é explicado pelo fato do êmbolo normalmente alojar-se na circulação mais distal. Isso poupa o ósseo dos ramos principais e, sendo assim, pode preservar em maior ou menor grau territórios do órgão. De forma diferente, a trombose aguda costumeiramente vai ocorrer nos ósseos das principais artérias, ou seja, mais proximal. Isso vai estar associado frequentemente à presença de aterosclerose em múltiplas artérias, diferente do caso da embolia, onde acomete poucas artérias. Isso pode ser desastroso, levando à isquemia de áreas extensas, sendo a sobrevida uma exceção nesses casos. A respeito das causas não oclusivas, durante o choque de qualquer origem, ocorre a vasoconstricção arterial visceral, a fim de dirigir o fluxo sanguíneo para áreas mais críticas, como por exemplo o cérebro e coração. Outra causa não oclusiva pode ocorrer na cirurgia de correção da coactação. Esse procedimento leva a uma relativa hipertensão aos vasos viscerais, que podem cursar com um vasoespasmo reflexo e um quadro de vasculite necrosante de graves consequências. A mucosa intestinal, principalmente do intestino delgado, é a primeira e mais gravemente afetada. Isquemias acima de 1 hora já podem produzir edema da submucosa, seguido de desprendimento da mucosa, ulcerações e sangramento das vilosidades intestinais. Há então a perda da barreira entre o conteúdo intestinal e o sangue, produzindo fatores inflamatórios locais que vão agravar as lesões através da mobilização das células de defesa e fagocitárias, aumentando assim também o risco de aumento da translocação bacteriana. Entramos então no efeito de cascata. A manutenção da isquemia vai levar a uma piora do edema, que associado ao processo inflamatório iniciado localmente, vai levar a piora do ambiente celular local, permitindo a extensão da lesão para as demais camadas de alças. Seguindo o processo, a camada muscular será então afetada, não cumprindo sua função de peristalse normal, determinando assim estase do conteúdo e aumento da pressão local, o que dificultará ainda mais a perfusão tecidual que já está deficiente. O estágio seguinte e mais devastador desse processo compreende a gangrena de toda a parede intestinal, levando a uma perda da estrutura física, culminando em uma perfuração dessa alça. Obviamente, essa perfuração vai levar a extravasamento do conteúdo intestinal e, consequentemente, peritonite fecal. Como poderíamos imaginar, diante de um quadro agudo, a dor abdominal é o sintoma mais frequente e marcante. Apresenta-se praticamente em todos os casos em maior ou menor grau.
Alguns autores afirmam que bastam apenas 6 horas de dor isquêmica que o tecido intestinal já vai apresentar sinais de inviabilidade, não se recuperando até mesmo após a revascularização. Vômitos, alterações nas características das fezes e extensão abdominal são sintomas frequentes. Os ruídos hidroaéreos podem estar aumentados ou diminuídos. Isso é fácil de entender. Se imaginarmos uma lesão segmentar de uma pequena porção, com a evolução da fisiopatologia, nós lembramos dos slides anteriores que falam da lesão da musculatura, tornando essas alças não funcionais naquele ponto. E isso vai levar à evolução para um quadro de obstrução e luta de alça para vencer aquela obstrução, causando um aumento dos ruídos hidroaéreos. Já imaginando um comprometimento de grandes proporções, vai causar a imobilidade de uma grande quantidade de alças, tornando os ruídos hidroaéreos bastante diminuídos. O toque retal eventualmente traz como dado adicional sugestivo de necrose a presença de fezes com aspecto de geleia de amora, consequências essas da necrose de regiões de mucosa intestinal. Devemos ficar atento a situações que particularmente podem ser indicativos de um aumento do risco do desenvolvimento do abdômen agudo isquêmico, como por exemplo arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio, valvulopatias, revascularização prévia, doença aterosclerótica ou miocardiopatia dilatada. De uma forma geral, as alterações possíveis no exame laboratorial são pouco significativas e pouco específicas, sendo comum a inúmeras doenças abdominais. O leucograma pode estar alterado, com tendência à leucocitose, mas depende muito da porção, da gravidade e da extensão da isquemia. A amilasemia sérica também pode estar aumentada de forma moderada. Geralmente, a doença evolui com acidose metabólica, identificada através da gasometria. Preferencialmente, nesse caso, deve ser colhido um sangue arterial. O primeiro passo na abordagem diagnóstica é a radiografia simples do abdômen, nas incidências preconizadas para o abdômen agudo. Nos casos suspeitos de abdômen agudo de origem vascular, a radiografia simples geralmente fornece achados inespecíficos. Sua importância está na pesquisa de sinais indicativos de outras causas de dor abdominal. A despeito da causa de evento isquêmico, os achados radiográficos são bastante semelhantes. É possível observar uma distensão gasosa causada pela redução da tonicidade, um espessamento e apagamento das válvulas coniventes graças ao edema da parede, já explicado no slide da fisiopatologia, e uma pneumatose intestinal, que com o agravamento do evento isquêmico vai prosseguir com necrose, ruptura da mucosa e penetração do gás intraluminal entre as camadas da parede intestinal. Em síntese, os critérios radiográficos mais sugestivos de infarto mesentérico são o edema de parede intestinal, com impressões digitiformes, a presença de pneumatose e o aeroportograma. No entanto, é importante ressaltar que esses achados são infrequentes e já tardios, então não podemos nos pautar nisso quando não encontrarmos esses critérios, porque pode levar a um atraso na terapêutica desse paciente, levando ao óbito. Falarei agora um pouco sobre o abdômen agudo hemorrágico. A hemorragia intraabdominal espontânea é rara. Alguns autores afirmam que está presente em apenas 2% dos pacientes adultos que procuram o departamento de emergência com dor abdominal. Apesar de incomum, essa síndrome também pode ser fatal, apresentando uma taxa de mortalidade que vai de 40% a 100% dos casos. É importante, então, que tenhamos o conhecimento prévio dos fatores de riscos relacionados às possíveis etiologias. A síndrome do abdômen agudo hemorrágico pode ser causada por trauma, ruptura de aneurisma de aorta abdominal, neoplasias, processos inflamatórios erosivos e afecções ginecológicas e obstétricas, dentre outras. O sangramento pode ocorrer em qualquer idade, ainda que seja mais comum entre a quinta e a sexta década. Acomete mais o homem na proporção de 2:1 e a etiologia vai diferir de acordo com o sexo e a idade desses pacientes. A dor abdominal é o principal sintoma,
e a sua presença, intensidade e localização vão depender da causa da hemorragia. E essa dor pode vir isolada ou acompanhada de evidências de hipovolemia e choque. As características da dor abdominal na síndrome hemorrágica foram descritas de forma pormenorizada por Kuzma e Kilgore em 41. Naquela época, não tinham-se disponíveis os métodos diagnósticos laboratoriais e de imagem, o que obrigava o médico a obter a história e realizar um verdadeiro exame físico com a técnica apropriada. Para se ter uma ideia, esses autores revisaram 21 pacientes com hemorragia intraabdominal e verificaram que no início a dor abdominal pode ser leve, provocando apenas desconforto. Na evolução, à medida que se tornava mais forte, poderiam surgir as náuseas e vômitos. Se ocorresse a interrupção dessa hemorragia, era possível observar nesses pacientes que a dor poderia até desaparecer. O quadro hemodinâmico reflete a quantidade de sangue perdida, e é possível utilizar essa classificação do choque hemorrágico para prever a quantidade de sangue perdido desse paciente. No exame físico do abdômen, deve-se buscar tanto sinais de irritação peritoneal, como também a presença de massas palpáveis pulsáteis ou não. É importante auscultar também para ver se estão presentes sopros, tanto na face anterior do abdômen como em dorso. Equimoses na cicatriz umbilical, o sinal de Cullen, ou sinal de Gray-Turner, quando em flancos, podem descrever casos de hemorragia intra- ou retroperitoneal, respectivamente. A obtenção pormenorizada da história e do exame físico permite suspeitar da presença do abdômen agudo hemorrágico e de suas possíveis etiologias, orientando os procedimentos de reanimação e as etapas diagnósticas e terapêuticas. Os exames laboratoriais podem ser importantes para quantificar o sangramento e suas repercussões fisiológicas. Na maioria das vezes, ele pode ser importante para auxiliar no reconhecimento de alguma condição predisponente ao sangramento. O estudo global da coagulação é útil para o diagnóstico e orientação ao tratamento. A atividade da protrombina, da tromboplastina parcial ativada e da trombina são os mais utilizados. Por fim, mas não menos importante, falarei do abdômen agudo perfurativo. O abdômen agudo perfurativo é uma das síndromes mais frequentes entre as urgências abdominais não traumáticas. A perfuração de vísceras ocas pode ocorrer devido a processos inflamatórios, como úlceras pépticas, doença inflamatória intestinal, como neoplásicos infecciosos, medicamentosos, como usos de anti-inflamatórios. Pode ainda ser decorrente da ingestão de corpos estranhos, traumatismos e iatrogenias como procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Ainda nos dias de hoje, a mortalidade da perfuração visceral se encontra entre 8% e 10%, que é um valor relativamente alto. De modo geral, o quadro clínico é caracterizado por uma dor súbita de forte intensidade com difusão rápida para todo o abdômen. Essa dor ela tem um intervalo curto entre o início da dor e a chegada ao serviço de emergência. O paciente pode apresentar também sinais de sepse, hipotensão ou choque. No exame do abdômen, há sinais evidentes de peritonite, como por exemplo a descompressão dolorosa, a ausência de maciez hepática, descrito por Joubert, caracterizando seu sinal, sinal de Joubert, e ruídos hidroaéreos aumentados. A intensidade dos sintomas e a gravidade do quadro clínico vão depender do local e do tempo de evolução da perfuração. O tipo de secreção extravasada também é um fator importante, e as condições clínicas do doente. Fisiopatologicamente, inicialmente vai ocorrer uma inflamação peritoneal de natureza química, principalmente nas perfurações altas. Em seguida, ocorre uma invasão bacteriana, uma translocação e um progressivo processo infeccioso. Isso vai levar a repercussões locais e sistêmicas. Em relação ao intestino grosso, a peritonite é séptica desde o início. Devemos ter bastante cuidado com os pacientes imunossuprimidos ou até idosos, onde a sintomatologia não é tão exuberante, podendo estar mascaradas por sintomas
decorrentes de afecções clínicas associadas comumente a esses pacientes. As perfurações podem ocorrer em peritônio livre, com extravasamento de líquido e difusão por toda a cavidade abdominal, ou então se apresentar de forma bloqueada, com 2 sinais peritoneais localizados, correspondentes à topografia da víscera comprometida. Em tais situações, pode haver retardo no diagnóstico e tratamento da doença. O exame de imagem mais utilizado para o diagnóstico do abdômen agudo perfurativo é a radiografia simples do abdômen, nas incidências de abdômen agudo, ortostase ou AP de abdômen, onde a gente vai observar sinais de pneumoperitônio, decúbito lateral, onde a gente também consegue observar esse sinal de pneumoperitônio, sinal de Higler, a gente pode observar nessas radiografias quando ocorre o extravasamento de ar das vísceras ocas, ocupando esse espaço intervisceral, causando um espessamento dessas paredes à imagem. Pode ocorrer também um sinal do ligamento falciforme, onde esse é enfatizado pela distensão gasosa provocada. Mas nem sempre a radiografia abaixo da cúpula diafragmática direita pode ser indicativo de um pneumo peritônio. Não podemos cair em pegadinhas, como por exemplo, quando uma alça de cólon se projeta nessa loja hepática, ela pode causar uma falsa impressão de pneumo peritônio. Nessa imagem fica claro o que é que eu estou querendo mostrar para vocês. Então a gente tem que ter bastante critério ao olhar as imagens, não simplesmente bater o olho e fechar o diagnóstico. Era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Na verdade é uma apresentação bem sintética mesmo dessas 3 síndromes, o abdômen agudo perfurativo, isquêmico e hemorrágico. E eu finalizo a apresentação com essa citação de Meneghelli, em seu artigo em 2003, que fala que todos os meios propedêuticos são válidos para o diagnóstico do abdômen agudo, mas você deve apoiar na história clínica minuciosa e no exame físico criterioso, e principalmente na experiência do cirurgião, não só nos exames de imagem, não só nos exames laboratoriais. É um conjunto. Não podemos esquecer que os exames complementares, eles são complementares. Então temos que chegar ao leito, olhar o paciente, avaliar quais são os sinais e sintomas que eles trazem para que fechemos o diagnóstico de forma mais correta. As referências utilizadas são essas. Agradeço a atenção de todos.